Uma psicóloga chamada Wendy Wood passou mais de 30 anos observando uma coisa simples: o que as pessoas fazem o dia inteiro. E ela chegou a um número que vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio dia. Eu diria que um número perturbador. Quase metade de tudo que você vai fazer hoje, 43% para ser exata, você não vai decidir fazer. Vai acontecer no automático. Disparado sem você perceber. Sempre no mesmo lugar e no mesmo horário. Para e pensa no tamanho disso. Quase metade da sua vida não está sendo escolhida por você. E se não é você que decide, quem é? E eu sei que toda vez que você não consegue manter um hábito que você está tentando implementar na sua vida há anos, você chega nas mesmas conclusões. Me falta disciplina, me falta força de vontade. Mas eu vou te provar nesse vídeo, nos próximos minutos, que essa conclusão está errada. Enquanto que a alavanca que realmente muda o seu comportamento está aí do seu lado, esquecida. E, de fato, quase ninguém usa. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Elaine Magalhães, eu falo de neurociência voltada para mudança de comportamento de um jeito fácil, claro e prático, do tipo que você consegue aplicar no mesmo dia. Então, se você curte esse tipo de assunto, já clica aqui em seguir, porque tem conteúdo novo aqui toda semana. E dito isso, você vai entender nesse vídeo o que a ciência descobriu sobre o que realmente dispara os seus comportamentos todos os dias, e por que quase metade do que você faz não é decidido por você, e sim pelo ambiente ao seu redor. E como você pode usar isso de propósito para que o comportamento certo aconteça quase sozinho. E eu te adianto que no fim você vai olhar para sua casa, para o seu ambiente, para sua mesa de um jeito completamente diferente. Agora deixa eu te contar de onde vem uma ideia de que a força de vontade acaba. Um psicólogo chamado Roy Baumeister passou anos investigando o autocontrole. E ele propôs uma imagem que ficou famosa, a de que a sua força de vontade, ela se comporta como um recurso que vai se gastando ao longo do dia. Ou seja, a cada decisão que você toma, a cada impulso que você segura, um pouco desse recurso é consumido. E ele chamou isso de esgotamento do autocontrole. Então eu quero que você pense no que isso significa na prática. Vamos pensar na seguinte metáfora. Suponhamos que você acordou determinado a mudar 10 coisas, dezenas de coisas ao mesmo tempo. E que você está usando um recurso que você tem ali numa conta que é limitada. Então, levando em consideração que você tem um saldo numa conta que é limitada e você está utilizando ali esse recurso para você mudar dezenas de coisas no seu dia, quando chegar ali para lá para as tantas da tarde, o seu saldo ele vai estar mais baixo, ele já vai ter diminuído ali significativamente. Pois bem, então quando chega a noite, vamos dizer assim que a sua conta já está zerada. Por quê? Porque você já usou todos os recursos ali daquela conta durante o dia. Então vamos dizer que é justamente nesse momento que você precisa resistir ali ao doce, ao sofá, àquela rolagem infinita. Então não é à toa que a sua força de vontade quase sempre vai falhar ali no final do dia, porque ela foi construída para falhar ali. Mas por que o cérebro funciona assim? Porque uma coisa tão importante quanto o autocontrole simplesmente vai acabando como se tivesse prazo de validade dentro do nosso dia. Não tem nada a ver com preguiça, tem a ver com energia, com o custo, literalmente, de você manter o seu autocontrole ligado. E quando você entende esse custo, você para de se culpar e você começa a jogar a favor do seu cérebro, em vez de contra ele. E eu vou te explicar como isso funciona de forma estrutural e tem a ver com a engenharia do seu cérebro. O nosso córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo seu autocontrole, pela sua decisão consciente, ele é caríssimo para o seu cérebro manter funcionando. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, o seu córtex pré-frontal, consome muita energia. E o seu cérebro, ele é econômico por natureza. Então ele sempre procura o tempo todo formas de gastar menos. E a principal delas é transformando o seu comportamento em automático, para que ele não precise decidir
toda vez. Então, na prática, isso significa que contar com a sua força de vontade é contar justamente com a parte mais cara e mais cansável de você, digamos assim. E existe um jeito de contornar isso quase que por completo. E é sobre esse jeito que a gente vai falar agora. O que realmente inicia os seus comportamentos? Então, vamos voltar naquele número do começo, os 43%. De onde ele vem e por que ele muda tudo? Ele vem justamente do trabalho da Wendy Wood, aquela psicóloga que eu te falei, uma das maiores autoridades do mundo em formação de hábitos. Num estudo clássico, ela mostrou que cerca de 43% dos comportamentos que a gente repete todos os dias acontecem sempre no mesmo contexto e quase sem variação nenhuma. E respondendo à pergunta que ficou no ar, se não é você que decide quase metade do que você faz, então quem decide? O ambiente. Esses comportamentos, eles não são iniciados por motivação, ao contrário do que talvez você tenha pensado, nem por uma escolha consciente. O gatilho é externo. Você senta no sofá e a sua mão já vai para o controle. Você entra no seu carro e liga o rádio no mesmo lugar. Você chega na sua casa e você vai direto para a cozinha. Ninguém decidiu nada ali. O contexto puxou o comportamento antes de qualquer intenção sua aparecer. E como é que o cérebro faz isso? Quando você repete uma ação sempre no mesmo cenário, o cérebro cria uma associação entre aquele cenário e aquela ação. Estruturas mais profundas, chamadas gânglios da base, que são centrais na formação dos hábitos, gravam esse par. Então essa deixa leva a essa resposta. Com repetição suficiente, o ambiente passa a disparar o comportamento, antes de você decidir qualquer coisa. E olha que interessante, isso vale nos dois sentidos. O mesmo mecanismo que instala um hábito ruim é o mesmo mecanismo que instala um hábito bom. Então, o ambiente ele não tem lado, ele só vai obedecer à associação que você deixou ele criar. A pergunta, então, deixa de ser como eu tenho mais disciplina, ou como eu posso ter mais disciplina, no caso, né? E passa a ser que associações eu quero que o meu ambiente crie por mim. E então vem a chave que possibilita tudo. Mova a fricção. Esse princípio prático, né, por assim dizer, ele é muito simples, mas ele funciona justamente porque ele trabalha com o cérebro e não contra ele. A regra é simples. Coloque o que você quer fazer no seu caminho e tire do caminho o que você quer evitar. Reduza a fricção do comportamento que te serve e aumente a fricção do que não te serve. Fricção é qualquer passo, qualquer atrito, qualquer pequeno obstáculo entre você e uma ação. E o seu cérebro, sendo econômico, como a gente viu, quase sempre vai escolher o caminho com menos fricção. Então a jogada é você desenhar o ambiente para que o certo tenha o menor atrito possível e o errado tenha o maior atrito possível. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você quer parar de mexer no celular ou mexer menos no seu celular. Então você não vai passar o dia inteiro com o seu celular ali do seu lado, brigando com você mesmo para resistir. Você vai deixar o seu celular em outro cômodo. Quando você faz isso, existe ali entre você e o seu celular uma fricção maior. Passam a existir alguns passos que você vai ter que tomar para você acessar o seu celular. Você vai ter que levantar, atravessar ali para o outro cômodo, ir buscar. Então essa fricção mínima, esse pequeno trabalho a mais já é o suficiente para o seu impulso muitas vezes morrer ali na maioria das vezes, antes mesmo de você agir. E se você quiser ler mais, por exemplo, você deixa o seu livro em cima do seu travesseiro. Quando você for dormir, você vai automaticamente, na hora de você deitar, ser obrigado a pegar aquele livro na mão para poder dormir. Então ele parou de ser uma opção que depende da sua força de vontade, virou um objeto que está fisicamente entre você e a sua cama. A fricção mudou de lado. Agora ela trabalha a seu favor, a favor do hábito que você quer instalar, não contra. E se você quiser treinar de manhã, por exemplo, na noite anterior você deixa a sua roupa de treino separada em cima de uma cadeira à vista. Então quando você acordar, o caminho já vai estar montado para que você consiga treinar de manhã. Você não precisa decidir nada, você não precisa procurar nada. A primeira coisa que você vai ver é o convite ali pronto para você agir. A fricção mudou de lado.
Em vez de ela te empurrar para o hábito ruim, agora é ela que te empurra para o bom. Então você diminuiu o atrito do que te serve e aumentou o atrito do que te sabota. Então é a mesma força de sempre, só que agora trabalhando a seu favor e não contra você. E se você quer parar de depender de força de vontade e montar uma estrutura de verdade para sustentar os seus hábitos ao longo do tempo, eu organizei um combo chamado Arquitetura da Constância, exatamente para isso. Entra lá no meu site, o link está aqui na descrição desse vídeo, e dá uma olhada lá e vê o que faz mais sentido para você. Eu tenho certeza que pode te ajudar. Agora deixa eu te mostrar como colocar tudo isso em prática hoje mesmo. Nada de mudar 10 coisas de uma vez, você já sabe onde isso vai terminar. Então a gente vai fazer o oposto, você vai desenhar um ambiente, uma peça de cada vez. Então o primeiro passo é escolha um único hábito que você quer construir, um só. E pergunte-se qual é o menor atrito que eu posso tirar ali do caminho dele. Se for treinar, então, você já sabe, deixe a sua roupa separada ali em cima da cadeira hoje à noite. Se é ler todas as noites, por exemplo, deixe o seu livro ali em cima do seu travesseiro. Você não está contando com a sua motivação de amanhã, você está reduzindo já a fricção hoje mesmo. Segundo passo, escolha um único hábito que você quer diminuir e faça o contrário. Adicione atrito. Então, se você quer ficar menos nas redes sociais, desinstale o aplicativo. Saia da conta, deslogue, tira o objeto do seu campo de visão. Cada passo a mais que você coloca no caminho é uma chance a mais desse impulso morrer antes de você transformar esse impulso em uma ação. E o terceiro passo é você repetir o comportamento sempre no mesmo lugar, nos mesmos horários, por vários dias, né? Isso funciona porque é assim que os gânglios da base gravam essa associação. Você está, de propósito, ensinando o ambiente a disparar o comportamento certo por você. Então você precisa parar de colocar obstáculos no caminho da pessoa que você quer se tornar e começar a colocar obstáculos no caminho da pessoa que você não quer mais ser. E pensa que a força de vontade ela vai resolver um dia a sua vida. E o ambiente, ele vai resolver o padrão. E se você gostou desse vídeo, escreve aqui embaixo, eu desenho o meu ambiente. E eu vejo você no próximo vídeo.